Então, queridos, hoje nós vamos continuar o estudo sobre a mente, o quão é importante a mente estar submissa ao Espírito de Deus que agora habita em nós. Conforme diz a palavra em 1 Coríntios 6, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita dentro de nós, habita no nosso espírito. E agora então, a nossa mente que está sendo renovada, a transformação está acontecendo pela renovação da mente, conforme Romanos 12:2, é necessário que a gente entenda, que esse é o nosso trabalho sacerdotal. Nós somos sacerdotes. O nosso principal trabalho hoje é a transformação da mente, que a nossa mente esteja rendida ao Espírito Santo, esteja rendida ao Espírito de Cristo, que a nossa mente esteja de fato como uma esposa submissa ao marido, que ela esteja rendida. Então, por exemplo, nós somos novas criaturas, nós somos filhos de Deus, agora nós temos uma posição em Deus. Mas por que muitas das vezes nós titubeamos entre a nova e a velha natureza? Porque muitas das vezes bate uma tristeza, bate uma angústia. Por que muitas das vezes nós fracassamos diante de alguns desafios? Porque a mente, se ela não estiver submissa a Cristo, como a esposa está submissa ao marido, vai ter problema. Então, assim, nós já somos uma nova criatura, nós somos salvos, nós somos filhos de Deus, nós já somos herdeiros, nós estamos aguardando o dia da vinda do Senhor, nós já temos uma recompensa. Há um poder agindo e atuando em nós, conforme Efésios 1:19, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse poder está atuando em nós, produzindo a verdadeira vida. E Paulo ele chega a dizer em Gálatas capítulo 5, agora que vocês vivem no Espírito, andem também no Espírito. E andar no Espírito está falando de uma mente transformada, de uma mente rendida, porque nós devemos perceber as coisas com o nosso interior, com o nosso espírito, com o âmago do nosso ser, que a gente chama muitas vezes de coração, e não só com a mente. E nós temos uma mania de fazer uma leitura das pessoas, dos ambientes, das nossas situações, por meio da mente. Então a mente, quando o homem peca, o homem cai, ela toma uma dimensão muito grande. Ela toma uma proporção muito grande. Em vez do discernimento sair do espírito, o discernimento passou a sair da mente. E a mente humana, ela precisa ser transformada. Por isso que o evangelho é pregado. Para quê? Para que a gente creia com o nosso interior. Para que a gente creia de todo o coração. No entanto, não fala para a gente crer com a mente. A palavra fala que se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e credes no teu coração, ou seja, crer com com o âmago do seu ser, com o profundo do seu ser. Então a fé, ela não parte da mente, mas a fé, ela parte do nosso interior, do nosso espírito, lá do coração, dessa parte interna do nosso ser. E então vai produzir entendimento. Vai vir o entendimento, porque o Espírito Santo vai produzir esse entendimento, essa abertura da nossa mente para entender os mistérios de Deus. Então, nós vamos continuar trabalhando o livro de Esther. Hoje é o segundo vídeo, é o segundo dia, que nós vamos estar então vendo as duas mentes do livro de Esther. Nós vamos ver que Vasti é a mente rebelde, é a mente que rebela, ela é bela, ela é inteligente, ela é robusta, mas ela não se submete. E nós vamos ver Esther, que era prima de Mordecai, os pais de Esther morrem, Mordecai adota a Esther, Esther se torna rainha no Império Medo-Persa, mas Esther continua submissa ao seu pai, continua obediente mesmo depois de rainha, porque Esther, como ela é judia, ela conhecia os 10 mandamentos, e um dos 10 mandamentos está escrito o quê? Honrarás o teu pai e a tua mãe. Porque este é o primeiro mandamento com promessa, que a pessoa vai viver bem e longos dias na terra se honrar o pai e a mãe. Então Esther, ela guardava os princípios de Deus, ela obedecia. Esther tinha uma mente fundamentada na ordem de Deus, no mandamento de Deus. Então os mandamentos do Senhor precisam permear o nosso coração e precisa permear a nossa mente. E aí nós não somos somente mais pessoas do discurso, mas somos pessoas da prática. Jesus disse que o homem prudente é aquele que pratica, Mateus 7:24. Não é só aquele que ouve, mas aquele que pratica as palavras que Jesus falou, os ensinamentos que Jesus deixou para nós.
Então vamos começar vendo que nós estamos posicionados, porque a palavra Esther é uma palavra persa que quer dizer estrela. E estrela no grego fala exatamente de posição, posicionado. E Esther era exatamente essa menina. Ela estava posicionada como uma judia, como alguém temente a Deus, que tinha a fé no Deus Todo-Poderoso. Ela estava posicionada como filha de Mordecai, filha adotiva. Ela era obediente a Mordecai. E nós vamos ver que a posição de Esther e a posição de Mordecai traz livramento, traz libertação, traz dias messiânicos para os judeus que estavam em toda a província do Império Medo-Persa. Ok? Então, alguém leia para mim o Efésios 2, 6 e 7, por favor, em voz bem alta. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. É muito interessante que Paulo, ele tem essa revelação tão profunda que nós estamos posicionados, e ele vai falar isso de maneira assim tão clara, essa realidade espiritual. Ele fala, Deus nos ressuscitou com Jesus. Então no dia que Jesus foi crucificado, nosso velho homem foi crucificado. Essa é a nossa fé. Gálatas 2:20. Não sou eu mais quem vivo, mas agora é Cristo que vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Então o nosso ego está crucificado, o nosso ego orgulhoso está crucificado. Mas nós temos agora, Juliano, uma nova vida. Nós recebemos uma nova vida. Mas essa nova vida não está falando só de um interior, mas está falando que nós estamos assentados com Jesus, porque aqui fala, né, que Deus nos ressuscitou com Jesus, o Messias, e nos fez assentar com Ele no céu. Então nós estamos no céu. Mas Júnior, como é que você fala isso? Eu moro aqui em Macaé, eu moro aqui no Brasil. Como é que você está falando que eu estou sentado? É a nossa posição, a realidade quem nós somos uma estrela, nós somos um astro. Nós estamos assentados com Cristo, nós estamos agora como filhos de Deus, como herdeiros. Queridos, em Atos 11, quando os discípulos foram chamados a primeira vez de cristãos, Filipe, a palavra cristãos quer dizer Cristos pequeno. A palavra Cristo no grego corresponde à palavra Messias no hebraico, que é libertação, ungido para libertar. Isso quer dizer que todos nós que cremos no Senhor Jesus, nós levamos a libertação para as pessoas. Por isso que Isaías 58, Deus diz, este é o verdadeiro jejum, que vocês libertem as pessoas das suas prisões, das suas cadeias. Esse é o verdadeiro jejum, que vocês vistam o pobre, ou seja, aquele que é pobre de espírito, aquele que não tem vestes celestiais, vestes do reino, vestes sacerdotais, vistam essas pessoas. O verdadeiro jejum é que nós preguemos o evangelho, porque por meio do evangelho do reino é que as pessoas vão sendo libertas. E o evangelho do reino, eu vou falar um resumo do evangelho do reino. O evangelho do reino é que o Filho de Deus, Jesus, o Messias, o filho de Davi, que é o filho do homem, o filho amado, é o filho de Abraão, que anda em justiça, que veio na terra como homem em carne, ele derramou seu sangue, morreu por nós, Deus o Pai o ressuscitou no terceiro dia, ele subiu para a glória, recebeu a promessa do Espírito Santo, derramou sobre nós. E o evangelho do reino, ainda ele é mais extenso. Esse Espírito tem nos anunciado sobre a verdade que é Jesus, e esse Espírito tem nos anunciado que Jesus Cristo voltará em breve para reinar sobre a terra. Então o resumo do Evangelho do Reino é exatamente isso. Jesus, o Filho de Deus, veio, morreu, ressuscitou, nos deu a promessa do Espírito Santo quando subiu e voltará para reinar na terra. Porque agora nós temos que começar a pregar esse Evangelho do Reino. Porque durante muitos anos o Evangelho foi pregado de maneira incompleta e parcial, somente visando a salvação, que as pessoas fossem livres da ira de Deus, que é o lago de fogo, e fossem livres do diabo, da opressão demoníaca. Mas agora nós não só anunciamos que as pessoas são livres da ira de Deus e as pessoas são livres da ira do diabo, mas agora nós anunciamos com toda a propriedade, com toda a clareza, que todos aqueles que estão livres da ira do diabo e livres da ira de Deus, porque estão debaixo do sangue de Jesus, irão reinar com Cristo, porque Ele vem para reinar sobre a terra. Só que hoje eu e você já somos sacerdotes. Eu e você hoje já estamos posicionados como filhos do Deus vivo. Alguém leia para nós aí Filipenses 2,15. Paulo, ele entende essa realidade de Esther, de estrela, de estar posicionado. Olha o que Paulo vai falar.
2,15, Filipenses 2,15. Leia com voz bem alta, por favor. Para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Na qual vocês brilham como luzeiro. Esta palavra aí no grego é estrela ou astros, luzeiros. E é interessante a gente entender isso, porque quem está posicionado por meio do sangue de Jesus, pela fé em Cristo Jesus, essa pessoa brilha, há uma luz. Agora nós queimamos de amor pelo Pai, de amor pelo Filho e de amor pelos nossos irmãos, pelo nosso próximo. E esse amor de Deus que agora está em nós nos faz brilhar, porque o conhecimento de Deus ele só vai crescendo. Existe a fé que é a base, e o segundo passo depois que nós recebemos a fé é o conhecimento de Deus. Porque agora Deus está entrando dentro de nós, Ele entrou dentro de nós por meio do Espírito Santo. Isso é conhecer. Quando a revelação entra por meio do Espírito, que somos filhos de Deus, que temos um Pai, e que nós somos reis e sacerdotes, que estamos posicionados. Então, queridos, nesses dois textos nós já vemos sobre posicionamento. Agora vamos para o livro de Esther, e eu vou dar uma pincelada aqui de novo no começo, no início do livro de Esther, porque tem muita riqueza. Porque nós vamos enxergar dentro do livro de Esther o Espírito de Cristo sobre a vida de Mordecai, sobre a vida de Esther, e o Espírito do Anticristo operando na vida do rei Assuero e na vida de Ramã, ok? João Leão. Oi, Ana, o que você perguntou? Qual foi o versículo que João leu? Filipenses 2,15. Vocês devem resplandecer como estrelas, como luzeiros, como astros. Lembrando que João Batista era uma candeia que iluminava, uma candeia posicionada, como uma estrela. Quando fala que Jesus é o sol da justiça, é um astro, está posicionado, só que é um astro que tem luz própria. Jesus é a luz do mundo. E também ele vai nos chamar em Mateus, né? Se não falha a memória, 5,12, 5,13, ele vai dizer que nós somos a luz do mundo. Isso fala que nós somos estrela, isso fala que nós somos astros, que tem que estar posicionado, luzeiros, pessoas que ardem e queimam, que iluminam porque queimam com o fogo de Deus, porque estamos sendo consumidos pelo fogo do Deus consumidor, que é o nosso Pai, porque Ele é fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, versículo 29. Pode falar, João. Tiago fala que ele é pai das luzes, né? Ele é o Pai das luzes. O João lembrou bem aqui, no livro de Tiago, né, vai dizer que ele é o Pai das luzes. E lembrando que no quarto dia ele criou sol, luas e estrelas. As luzes, os luzeiros, os astros. Sabemos que o sol aponta para Jesus, que ele é o sol da justiça, o sol nascente. Nós sabemos que a lua é a igreja de Deus, é o povo de Deus, Israel e a igreja, porque a lua representa o povo de Deus na terra. E as estrelas, nós como descendentes de Abraão, né? Ou poderíamos dizer, né, que a lua reflete o Messias, porque o Messias vem de lá, e nós, a descendência de Abraão, a descendência a partir de Israel, porque Abraão era hebreu, somos esses astros, essas estrelas, né? Então vamos lá. Esther era adotiva, isso nos lembra de Jesus, porque José adotou Jesus, e nós também somos filhos adotivos. Romanos 8 vai dizer claro, né, que nós recebemos o espírito de adoção que nos leva a clamar Abba Pai. Esther significa posicionada. Nós vamos ver aqui também sobre Mordecai. Mordecai era primo de Esther e se torna o pai adotivo de Esther. Era um homem temente a Deus, posicionado, um judeu posicionado. E a palavra Mordecai no hebraico significa homem pequeno, que também nos lembra de Jesus. Esther nos lembra de Cristo, porque o Espírito de Cristo estava sobre ela. E Mordecai também nos lembra de Cristo, porque o Espírito de Cristo estava sobre ele. Eles apontam para Cristo. E eu lembrei de um texto aqui, para a gente ter uma noção clara sobre isso. 1 Pedro, ele vai dizer com muita clareza que, eu vou citar para vocês esse texto, para vocês anotarem, que o Espírito de Cristo, ele estava, olha só, 1 Pedro 1,10. 1 Pedro 1,10. É muito importante a gente entender isso. Quando nós lemos as Escrituras, nós precisamos estar atento às figuras, porque o Espírito nos comunica por meio das Escrituras.
por meio das figuras. Então, 1 Pedro 1,10 vai dizer assim: os profetas que falaram a respeito dessa dádiva da libertação, que é a salvação que nos concedida por meio de Jesus, que havia de alcançar vocês, ponderaram, inquiriram diligentemente a respeito dela. Eles estavam tentando descobrir o tempo e a circunstância a respeito das quais o Espírito do Messias, o Espírito de Cristo que agia neles, fazia referência ao predizer os sofrimentos de Cristo e as coisas gloriosas que aconteceriam a seguir. Olha que coisa linda. Aqui em 1 Pedro 1, 10 e 11, vai nos mostrar que o Espírito de Cristo que estava sobre os profetas apontava para Cristo. E eles ficavam perguntando, quando é que vai manifestar o Messias? Porque nós vemos sobre nós o Espírito do Messias. E sabemos que Apocalipse 19, 10 diz que o Espírito da profecia, que Cristo é o Espírito da profecia, que o Messias é o Espírito da profecia. E isso é muito lindo, E depois vai me chamar a atenção, porque no 1 Pedro 1,13 vai dizer assim, portanto, preparem sua mente para o trabalho, mantenham-se sob controle e fixem sua esperança totalmente na dádiva que vocês receberão quando Jesus, o Messias, for revelado. Então nós temos que entender que hoje o foco do nosso trabalho é a transformação da nossa mente. Conforme Romanos 12, 2 fala, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Ok? Um outro texto para a gente poder ir lá para os textos vão saltando, Olha esse texto de Efésios 1. Abre alguém para nós e leia Efésios 1. Eu queria que você lesse essa oração que Paulo fez. Efésios 1, 16, 17 e 18. Quem pode ler? Efésios capítulo 1, versículo 16, 17 e 18. Não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ora, ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então Paulo aqui está fazendo uma oração pedindo que o Espírito de sabedoria e revelação fosse derramado sobre a igreja de Éfeso, sobre os irmãos. Para que os olhos do coração, alguém tem olhos do entendimento? Alguém tem essa versão? Em algumas versões aparece olhos do entendimento. Para que sejam iluminados. Então, queridos, os olhos do nosso coração precisam ver Cristo e a nossa mente precisa ser transformada, precisa ser afetada pelo conhecimento de Cristo. Interessante que Paulo, ele fala com muita clareza. Ele fala com muita clareza em 2 Coríntios 4,4. Ele fala assim, presta bastante atenção nesse texto, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Essas pessoas não confiam porque o Deus desse século cegou-lhes a mente para impedi-las de ver a luz brilhante das boas novas a respeito da glória do Messias, que é a imagem de Deus. Abram aí, se alguém tem uma versão diferente, leia para nós. 2 Coríntios 4, 4. Nós vamos ver aqui que Satã, o adversário, que a palavra Satã no hebraico significa adversário. No grego, a palavra diabo significa acusador, caluniador. Então nós vemos que o adversário, ou os principais potestades que estão nos ares, ele procura cegar a mente. Entendimento? Lê para nós aí, João, como está na sua favor. Quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Olha só, aí faz todo sentido a oração que Paulo está fazendo pelos irmãos em Éfeso. Que o Espírito de sabedoria e revelação abrisse os olhos do coração, abrisse os olhos do entendimento. Porque nós vemos aqui que o trabalho dos principados e potestades é fazer o quê? Sim. Cegar. Ok? Vamos aproveitar que a gente está em 2 Coríntios, vamos ler um outro texto que nós lemos domingo? 2 Coríntios 11, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3.
Entretanto, receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção de Cristo. Então, o que nós vamos ver? Que Paulo está comparando aqui a mente com o engano que Eva sofreu. Então nós podemos entender que na Bíblia a mente ela representa o povo de Deus, Israel, a igreja. A mente também vai configurar lá, a mulher também vai ser uma figura de Babilônia, que nós vamos ver, né, como uma mulher vestida de vermelho, né? Então nós vamos ver que sempre está ligado à questão corporativa, à questão de coletivo, né? Nós vamos ver essa figura da mulher e vamos ver também que a mulher representa a mente na Bíblia. E é muito interessante que Paulo aqui ele faz esse paralelo. E temo que de algum modo a mente de vocês tenha sido seduzida e enganada da devoção pura e simples do Messias. Do mesmo modo que Eva foi enganada pela serpente, sua astúcia. Então a nossa mente é a nossa parte frágil. A nossa mente é o lugar onde há batalha espiritual constante. Principalmente quem já desenvolveu nos dons espirituais. Quem já está sendo exercitado no dom de profecia, no dom de discernimento de espíritos, no dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, porque quando você está sendo desenvolvido nos dons espirituais, você aumenta a sua percepção interior das coisas espirituais. Você vai perceber tanto as coisas do espírito, como você vai perceber a ação de outros espíritos. E muitas das vezes uma tristeza, uma angústia que vem sobre você, ou uma palavra de alguém, ou um pensamento que vem em você, não pertence a você. Porque a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus para nós não são pensamentos de mal, mas são pensamentos de paz, para nos dar um futuro e uma esperança. Mas por que nós ficamos nos sabotando? Porque nós temos que ter a mente totalmente apegada à palavra de Deus. A nossa mente precisa casar com o Espírito que está em nós. A nossa mente precisa render ao Espírito. A mente é a nossa parte frágil. E 1 Pedro capítulo 3, o Pedro ele vai dizer com muita clareza que lá está falando sobre as mulheres e sobre a submissão ao marido. Vamos lá, 1 Pedro 3, 1. Olha só, 1 Pedro 3, 1 diz assim, ó, do mesmo modo, mulheres, sujeite cada uma a seu marido. Então, o nosso espírito, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo que está unido ao nosso espírito, representa como se fosse o marido. A mente é a esposa. Então, olha só, do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido. A nossa mente precisa estar sujeita ao nosso espírito. O discernimento não pode ser racional, não pode ser sentimental. O nosso discernimento tem que ser espiritual, pela operação do Espírito Santo no nosso espírito. Olha só, do mesmo modo, mulheres, sujeite cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho por sua conduta, sem você dizer nada, à medida que observa o seu comportamento respeitoso e puro. Já fala da mente, da pureza da mente, né? A beleza de vocês não deve consistir em coisas externas, como penteados extravagantes, joias de ouro ou roupas. Em vez disso, deixe transparecer as características internas de seu coração. A nossa mente, ela precisa transparecer. Tem pessoas que têm fé no coração, têm uma fé bacana, têm uma fé firme, têm confiança, mas a mente ela fica cambiando entre as coisas de Deus e as coisas do diabo, entre as coisas do reino dos céus e as coisas desse mundo. Ao mesmo tempo que a pessoa ela pensa sobre o reino de Deus, sobre o galardão, sobre as recompensas, sobre viver cheio do Espírito, das coisas de Deus, ele começa a pensar na decadência. Mas eu sou pecador, mas eu falho. Ele começa a olhar para o passado, ele olha para as fraquezas, ele olha para aquilo que está sendo desenvolvido. Então a nossa mente é o lugar da batalha espiritual. Por isso que Paulo vai dizer, no demais, irmãos meus, Efésios 6,10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às astutas ciladas do diabo. Então, aonde que o inimigo arma mais ciladas para nós? Na mente, porque nós vemos com a mente, nós ouvimos com a mente. Oprime, né? Acaba oprimindo a pessoa. Exatamente. Aonde a opressão acontece, gente? Aonde a opressão acontece na vida de alguém? Na mente. Na mente.
Quando a gente prega o evangelho para alguém, nós pregamos o evangelho do reino para alguém, aquela pessoa crê no Senhor Jesus, ela crê, automaticamente ela é liberta, a mente fica em paz, os pensamentos aceleram, as preocupações saem da mente, aquela pessoa começa a gozar de paz, porque do Espírito transbordou para o seu entorno, para o seu coração e a sua mente. O próprio Judas, né? O que aconteceu com ele? Foi perseguido. Aonde estava a batalha na mente? Era na mente de Judas. Na mente de Judas. Né? Aonde estava a batalha na mente de Judas? Na mente. Aonde estava a batalha na mente de Pedro? Desculpa. Aonde estava a batalha na vida de Pedro? Desculpe. Na mente de Pedro. Exatamente. Não é isso? Ele ficava se auto-acusando. Exatamente. Ok? Então vamos lá, vamos continuar lendo aqui 1 Pedro 3:1. Então vai dizer, em vez disso, deixem transparecer as características internas do seu coração. Então nosso coração já é puro, gente. O nosso coração já é santo. Nós temos uma fé dentro de nós. Tem que transparecer. E vai ser por meio do entendimento. E no entanto, que a Bíblia diz o seguinte, que a glória do marido é a esposa. E vai falar que a esposa é um favor do Senhor. Então uma mente saudável é um favor do Pai. Nós devemos buscar porque tem graça concedida a nós. Outra coisa que eu gostaria de falar para você que vai ouvir esse vídeo e para vocês que estão aqui presencialmente e vocês que estão aí no Hangout. Gente, pela graça de Deus que nós conhecemos Jesus. Pela graça de Deus que nós cremos em Jesus. Pela graça de Deus que nós passamos a ouvir o Evangelho. Pela graça de Deus que nós temos vivido o Evangelho. Pela graça de Deus que nós continuamos a ter uma fé que está crescendo, o amor que está crescendo dentro de nós. Então é a graça de Deus que nos traz para Deus e que nos mantém diante de Deus. O que eu quero dizer? Todo momento que você começar a se sentir angustiado, triste, desafiado, confrontado, acusado, que a sua mente começar a acusar você, imediatamente pede o Senhor graça. Senhor, eu peço o seu favor agora, a sua graça sobre a minha mente, sobre o meu coração, porque foi o Senhor quem me justificou em Cristo. Quem acusará os filhos de Deus? Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos capítulo 8. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É a nossa mente. Não deixe a sua mente ser sua inimiga. A nossa mente não pode ser a nossa inimiga. Não podemos aceitar a acusação na nossa mente. É um campo de batalha. Ela é frágil. Vamos seguir. Era assim que as santas mulheres do passado, que depositavam sua esperança em Deus, costumavam se adornar em submissão, cada uma ao seu marido. A nossa mente precisa submeter ao Espírito de Deus que está no nosso espírito. Como Sara obedeceu a Abraão e honrou como seu senhor. Algumas versões diz que Sara chamava Abraão de senhor. Alguém aqui já parou para pensar que a palavra marido no hebraico significa senhor? Vocês sabiam disso? Sabe qual que é a palavra para senhor no hebraico? A palavra Baal. Baal é a palavra senhor, é a palavra marido. Baal ficou com sentido pejorativo por causa de Jezabel, porque ela servia ao senhor das moscas. Baal, Jezabel era um senhor que ela tinha do pai dela. Era um deus, era um demônio que ela servia. Mas a palavra marido no hebraico é Baal, apóstrofo al, marido. Sabe o que quer dizer a palavra marido no hebraico, Felipe? Senhor. No entanto, vamos pensar aqui na história de Ruth e na história de Boaz. Ele foi remir Ruth. Ele toma Ruth para o seu cuidado. Cristo é o nosso marido. Como é que nós chamamos Cristo? Senhor. E o que significa a palavra Senhor no hebraico e no grego? Marido. Sim. Dono. Senhor é aquele que é dono. Então vamos lá, presta bastante atenção. Olha só. Vai seguir. Do mesmo modo, vocês, marido, conduzam sua vida matrimonial com entendimento. Apesar de a mulher ser fisicamente mais fraca, vocês devem respeitá-la como coerdeira do dom da vida. Então, a nossa mente é mais fraca, a estrutura da nossa mente. Porque pensamentos, eles são suscetíveis. Eles podem ser alterados. Quando você vem aqui em Efésios 2, vamos lá em Efésios 2. Efésios 2,
Vai dizer, vocês estavam mortos por causa de seus pecados e atos de desobediência. Andavam de acordo com o presente século e obedeciam aos principados e potestades do ar, que agora atuam nos filhos da desobediência. Olha só. Quem tem uma versão diferente aí? Efésios 2:1. Quem pode ler para nós? Pode ler, João, para nós? Efésios 2:1? 2:1. Isso. Você deu Ele um lhes- dos dois, querido. Você deu. 2:1, desculpa. Corrigindo aí 2:1. Efésios 2:1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, No 1? Então, Agora você no deu- 2. Ah, tá. nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Leia o 3 também. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Fazendo a vontade da... Carne. E dos pensamentos. Então, a vontade, ela é tanto produzida no corpo quanto nos pensamentos. Tiago 1,15 diz o quê? Que o desejo gera o pecado gera a morte. Então, os desejos são gerados no nosso pensamento, nas nossas imaginações. Pecado uma vez consumado gera morte. Pecado, uma vez consumado, gera morte. Tá certo? Então, Morte nós no vemos sentido aqui espiritual. no sentido espiritual e no sentido físico depois também. É porque vai oprimir. Assim como Adão. Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida É vida eterna. eterna. Isso aí, tô gostando, a galera tá interagindo. É isso aí, vamos lá. Essa é a construção. Vamos lá. Então, gente, o que eu quero mostrar para vocês até aqui? É que a mente é um campo de batalha aonde o inimigo trabalha. É uma região celestial, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso espírito, né, alma e corpo que está tudo junto, não tem como separar, só Deus pode separar. Só o Espírito de Deus que sabe essa separação dentro de nós. Mas o que eu quero dizer? A mente também é um lugar celestial. E é o lugar onde vai se expressar tudo aquilo que nós recebemos do Espírito. É como se fosse a nossa parte externa, fosse a nossa mente. A parte que espelhasse o que acontece no nosso interior, no nosso coração, no nosso espírito. Só que ao mesmo tempo a mente é uma porta de entrada. Os olhos e os ouvidos da mente é que são delicados, porque eles contaminam o nosso coração. E o que eu queria falar para vocês neste momento? Olha só, tristeza demais gera ressentimento e me impede de ouvir a Deus e de ver Jesus. Alegria demais provoca muita euforia e me impede também de ver Jesus. Você vai, mas que coisa louca. Que coisa louca. Que coisa louca. Realmente. Vamos ver isso na Bíblia? Vamos lá. Lucas 24, 17 e 24, 41. Vamos ler? Agora eu queria que as mulheres lessem para nós. Então, nós vamos entrar lá no ministério. Muito obrigado, irmão. Agora, quando eu estou num ambiente que não é muito propício, mas eu tenho que estar naquele ambiente, eu ouvindo alguns assuntos, aquilo ali vai me contaminar? Se eu, eu posso estar, mas não quero absorver nada daquilo ali. Isso. Né? Aquilo ali vai me contaminar? Então, o ambiente não nos contamina, né? Você precisa ir em tal empresa, você precisa executar um serviço, e a mentalidade das pessoas que trabalham lá é uma mentalidade horrível, insípida, louca, cheia de sabedoria desse mundo. As pessoas ficam falando só de coisas desse mundo, muitas das vezes até mesmo da ciência desse mundo, as pessoas, né? Não estou falando nem de palavrão, de palavra chula, né? Não estou falando nem de pornografia, mas às vezes as pessoas só ficam falando de dinheiro, de coisas terrenas, as pessoas só não falam, não tem nada de Cristo, né? E aí o que vai acontecer? Aquele ambiente para nós se torna insípido, se torna um incômodo, porque as pessoas só falam de coisas terrenas, de coisas passageiras, de coisas perecíveis. Como não se contaminar nesse ambiente? Você continua no lugar que Deus te colocou, na posição. Nós estamos assentados com Ele no céu e conserva somente em paz. Fica na Shalom, meditando, pensando nas Escrituras, pensando naquilo que Deus está te falando naquele dia, ligado ao Espírito de Deus, que está no seu Espírito, percebendo o discernimento, porque pode ser que naquele ambiente que você está, o Senhor vai te dar uma palavra para entregar para alguma daquelas pessoas que está ali. Para você ainda que seja calado, mas fazer a diferença. Exatamente. Boa. Quem pode ler para nós Lucas 24, 17?
Lucas 24, 17. Agora eu criei as mulheres lendo. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Olha só, os dois discípulos que iam no caminho de Emaús, Jesus encontra com eles estavam entristecidos. Jesus foi conversando com eles em torno de 2h30 de caminhada até chegar na aldeia de Emaús. Foram 2h30 de caminhada. Eles não reconheceram Jesus. Sabe o momento que eles reconheceram Jesus? Quando Jesus ele partiu o pão, fala que Jesus ia passar direto, e eles falaram assim: peregrino, entra com a gente aí, vão ficar com a gente em casa. Passa essa noite aqui. E o Senhor aceitou. Eles foram, pegaram o pão e colocaram na mesa. Quando o Senhor deu graças e partiu o pão, gente, o coração dele, o Espírito Santo posicionou eles na aliança. Eles lembravam da noite que o Senhor partiu o pão. A palavra diz que aqueles discípulos imediatamente voltaram para Jerusalém. Mas aí nesse texto de Lucas 24, 17, diz que os discípulos de Emaús não viram Jesus porque eles estavam entristecidos, profundamente entristecidos. Então você que está aqui, Aimee, Analissa, João, Felipe, Kleber, Selimar, Érica, Natan, Juliana, eu, Júnior, não fique demasiadamente triste. Não cultive a tristeza, ressentimento, ódio, ira, raiva. Não deixe você ficar demasiadamente triste. Vai imediatamente para a oração. Vai meditar na palavra imediatamente. Por quê? Quando uma pessoa está extremamente triste, ela fica cega. Os discípulos no caminho de Emaús estavam cegos. A tristeza cega. E aonde é que a tristeza começou? Pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram ações. Eles ficaram tristes. Jesus morreu. Não cumpriu nada que ele falou. Vamos embora. Voltaram para Emaús. Olha só. Pensamento, tristeza, sentimento, ação. Abandonaram Jerusalém. E Jesus falou para eles: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Mas quando Cristo parte o pão, eles lembraram da aliança. Que o sangue de Jesus, que a morte de Jesus, colocou eles numa aliança. O Espírito Santo posicionou, eles voltaram para Jerusalém. Imediatamente. Agora vamos ver o outro cenário. Eles estão com os discípulos, testifica que eles viram Jesus ressuscitado. O que vai acontecer agora no 24:41? Os discípulos estavam reunidos, eufóricos. Estavam tristes primeiro, né? Mas aí Jesus apareceu e nessa situação do versículo 41 eles estavam eufóricos, muito alegres. Quem pode ler para nós aí agora outra mulher? Então, repletos de alegria e surpresa, estavam, que não conseguiam acreditar no que viam. Por isso Jesus lhe pediu: tendes aqui algo para comer? Olha só, de novo Jesus pede algo para comer. Lá Jesus come com os discípulos de Emaús. E Jesus agora vai comer peixe e mel. Eles estavam tão eufóricos, tão alegres, alegria excessiva, que eles não conseguiam acreditar. Então, queridos, olha só, Carlinhos, Ivonete, Benjamin, Isaac, Ana, Esther, Sérgio, preste bastante atenção. Emoções demais, emoções de menos, fecha os nossos olhos espirituais. A mente fica cega, o entendimento fica cego. Eu aconselho você que está nos ouvindo aí no canal e vocês todos que estão aqui, orem todos os dias pedindo ao Senhor o espírito de sabedoria e entendimento, ou em algumas versões o espírito de sabedoria e revelação, para manter os olhos do coração abertos. 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7 diz assim: porque Deus não nos deu um espírito que produz medo, mas um espírito que nos dá poder, amor e moderação. A Ana gosta muito dessa palavra, equilíbrio, moderação, autodisciplina, autocontrole. É isso. Algumas versões aparece autodisciplina, outras aparece equilíbrio, e aqui na versão judaica aparece autocontrole, e a João Ferreira de Almeida aparece moderação. Pode perguntar aí. Não, eu pergunto que esse equilíbrio é realmente simplesmente ao controle mental. Ah, tá. A Aimee pesquisou? Não, Greg.
Ah, tá. A Aimee estava estudando junto com o Fábio Braga e ele falou para ela, Aimee, poder, amor e equilíbrio, esse equilíbrio lá, ou moderação, é realmente o controle da mente e das emoções, é isso? É isso que você falou? É o controle da mente. Gente, quando nós vamos chegar nesse texto. Gente, é muito rico o livro de Esther, fez saltar muitos textos dentro de mim. Quando você pega Filipenses 2:1, nós vamos estudar esse texto. Lá fala assim, considere cada um superior a você mesmo. Sabe o que é essa palavra no grego, Juliana? A palavra considerar cada um superior a si mesmo? A palavra considerar o outro superior a si mesmo, de Filipenses capítulo 2, Selimar. A palavra superior é o seguinte, respeite aquele que está diante de você e contenha a sua mente. A palavra considerar o outro superior, eu estou aqui diante do Kleber, eu encontrei com o Kleber. Como eu considero meu irmão superior de forma prática? Eu respeito e eu contenho a minha mente. Autocontrole sobre a minha mente para que eu possa dar atenção, para que eu possa ouvi-lo. Então, quando é que eu considero o outro superior, Felipe? Quando eu respeito e quando eu contenho a minha mente, para que eu possa ouvir o outro para depois falar. E eu cometo muito esse erro. A maioria das pessoas comete. As pessoas estão falando, a gente já está falando, blá, 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 vai atropelando. Que o Senhor me liberte disso, por favor, Pai. Derrama sobre mim o espírito de poder, amor e moderação. A ciência fala que fizeram um teste, né, com certas pessoas que é 16 segundos que a gente aguenta ouvir. Depois a gente logo responde. Então, muito pouco. Muito pouco mesmo. O João está falando que a ciência diz que uma pessoa consegue ouvir apenas 16 segundos. Mas nós que temos o Espírito do Senhor, que é o Espírito que nos concede poder, amor e moderação, nós temos que ouvir, se for preciso, 5 minutos, 7 minutos, para depois falar com discernimento espiritual. Exato. É uma coisa que eu já falei isso para vocês bastante. Nós não podemos ser sentimental e nem racional. Nós temos que ser espirituais. Uma mente, emoções rendidas à ação do Espírito Santo. Então, o que eu gostaria que você orasse a partir de agora? Você está posicionado, você recebeu o Espírito de Deus. Mas ore sobre isso. Pai, o teu Espírito em mim produz poder, amor e equilíbrio. Eu quero dizer que eu creio nisso e estou pedindo isso, que isso cresça. Então, a nossa mente tem que ser como uma esposa sujeita ao Espírito. Ela tem que estar submissa. Então, agora vamos para o livro de Esther. O exemplo disso é Filipenses 4. Oi? O exemplo disso é Filipenses 4, 8. Isso. Fala que a gente tem que pensar no pior. Isso. O João lembrou aqui de Filipenses 4:8, né? Que nós devemos pensar em tudo que é honesto, verdadeiro. Gente, É o próprio Cristo. Paulo está pedindo ali para a gente pensar em Jesus e no que ele prometeu, no que ele falou. E é o que eu falei com vocês. Quando a gente pega Efésios 5:22, Paulo vai dizer assim, mulheres, sejam submissas aos maridos como a igreja é submissa a Cristo. A mulher representa a mente nas Escrituras. Uma das figuras, né, da mulher nas Escrituras é a mente. Ela representa a mente. É a figura da mente. Então, a mente precisa ter o Espírito como Senhor. E, gente, quando nós vamos ler a Bíblia, a gente não vê que o marido foi dado de presente para a mulher. Nós vamos ver que o homem que encontra uma esposa achou o favor do Senhor. É claro que é um presente para ambos, é uma dádiva para ambos. Mas 1 Coríntios 11 vai falar de uma hierarquia que Deus colocou. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. E quando fala de cabeça, a palavra no grego é líder, é chefe. Gente, as mulheres estão numa posição muito confortável, porque no dia do juízo o Senhor vai perguntar para os homens: por que Selimar não desenvolveu a tal ponto a Aimee e Analissa? Porque na verdade o dono da casa, o senhor da casa sou eu, o cabeça, o marido. Eu vou repetir. A palavra marido no hebraico é Baal. Baal, traduzindo para o português, é Senhor. Senhor. Então, o que acontecia? O que acontecia no hebraico? Né? Baal Zebub. Beelzebu ou Baal Zebub, o senhor das moscas. E tinha outro, Baalins, vários senhores, né, no hebraico que a pessoa servia.
Então, a palavra marido é dono. Então, nós como marido temos que assumir essa posição, somos dono da casa, nós mesmos que temos que estar assumindo essa responsabilidade. Porque quem sente dono, cuida. Paulo chega a dizer que o marido não maltrata o próprio corpo, então ele precisa cuidar da esposa. Assim como Cristo amou a igreja, dando a própria vida. Então, Cristo, por saber que é nosso dono, é nosso Senhor, ele deu a vida para nos comprar, para nos redimir, para nos lavar. Então, os maridos precisam entender que nós somos sim o Senhor, o dono da casa, nós recebemos de Deus uma dádiva, esposa e filhos, e nós temos que assumir essa postura, essa posição. Os jovens que vão casar precisam ter essa revelação. Vamos seguir lá no livro de Esther. Nós vamos ver vários personagens aqui. Esther e Mordecai, um tipo de Cristo apontando para Cristo. Nós vamos ver depois a figura de Ramã, mais na frente, no capítulo 3, que significa magnífico, que nos faz lembrar de Adão e de Esaú, do homem natural, da mente natural. E nós vamos ver nesse livro duas coisas muito escancaradas. Nós vamos ver Vasti e Esther, nós vamos ver Ramã e Mordecai. Nós vamos ver orgulho versus humildade. Nós vamos ver rebelião versus obediência. Nós vamos ver uma mente submissa versus uma mente rebelde. Vai estar muito claro. Então vamos lá para o livro de Esther. E nós vamos então começar aí, no capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ver que esse livro, essa história ocorre no tempo em que os Medo e Persas reinaram. E o rei desse império era Assuero. Ele reinou sobre 127 províncias, da Índia até a Etiópia. Gente, na estátua, Nabucodonosor teve um sonho com a estátua e com 4 partes dessa estátua. Cabeça de ouro, depois nós vamos ver peito e braços, tronco e coxas, e depois as pernas e os pés. Então, o Império Medo-Persa era qual parte da estátua? Quem é que lembra? É qual parte da estátua? Já fala, Medo-Persa. Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma. E o último governo é a extensão de Roma, que é o governo do Anticristo. Então vamos lá. Olha só. A gente estava na casa da Ana estudando a palavra e tem lá um mapa. Ela mostrou a demarcação de Babilônia, do Medo-Persa, do Império Grego. Gente, a Babilônia era um lugarzinho assim, ó. O Medo-Persa era desse tamanho. Por isso que na estátua eles tinham ele representado por braços e o peito. Sabe o que significa isso no hebraico? Os braços representam força. Nessa passagem, Daniel capítulo 2. Os braços, Filipe, representam força. E a palavra lá fala que braços e peito de prata. A palavra prata representa dinheiro lá. Nós vamos ver no Império do Rei Assuero força e dinheiro. Força e dinheiro. Olha só para vocês verem. Ele reinou sobre 127 províncias, foi um reino muito extenso. Então, Natan, isso representa força, braços estendidos, braços que conseguem pegar. E dinheiro. Vai falar que no 3º ano, ele ofereceu um banquete, Natan, que durou... ele fez a demonstração das riquezas do reino dele, Felipe, por 6 meses. Aimee, por 180 dias, ele ficou demonstrando a riqueza do reino dele, Kleber. E depois de 180 dias, ele deu 1 semana de banquete para todo mundo que estava na capital de Suzã. 1 semana, vinho, comida à vontade. Está escrito aqui que ele falou que era para o povo beber à vontade. Agora, Suzã, eu não sei onde é essa localização no mapa. Boa pergunta. Porque ele falou que ele reinava da Índia até a Etiópia? Da Índia até a Etiópia. Vê se está escrito aí no início, no versículo 1, aonde estava situado Suzã. Etiópia. Não, peraí.
Eu acho que não estava aqui. Só fala que 7 províncias, desde a Índia até a Etiópia. só fala que é a capital, né? Eu acredito que é em Babilônia, a antiga Babilônia, né? Pode ser que seja, né? Lá no antigo palácio lá. Mas vamos lá. A palavra Suzã significa lírio. Significa exultar e demonstrar alegria, levantar a cabeça. E isso vai acontecer. Porque Mordecai vai levantar a cabeça, Esther vai levantar a cabeça. Deus vai levantar a cabeça de Mordecai e de Esther e eles vão se alegrar no Senhor. Então Suzã significa lírio e significa exultar, demonstrar alegria. Então no terceiro ano, número 3 sempre fala de um novo tempo. O número 3 sempre fala de um novo tempo. Então no terceiro dia Cristo ressuscita, foi no terceiro dia que apareceu a porção seca, a terra sai de dentro da água, né? Depois de 3 dias que Jonas andou por toda Nínive, o povo arrepende, né? Ele andou 3 dias pregando, o povo arrependeu, e nós vamos ver o 3 na Bíblia sempre representando um novo tempo, um novo dia, uma nova hora, um novo momento. E aí, então no terceiro ano que ele oferece, ele demonstra as riquezas e oferece um banquete. E aí vamos lá, ele exibiu a riqueza, então isso representa dinheiro, força e dinheiro. Então o Medo-Persa está escancarado aqui. 7 dias nos lembra do ciclo de uma semana, né? E quer falar, Ana? Quer abrir aí e falar? Aonde era a capital Suzã? Está escrito aí na sua Bíblia? Dá pra você ver? A imagem fica, se eu puder ler, fica bem pequena. Eu não consigo ler. Você consegue ler? Fica na Babilônia, pastor. Na Babilônia mesmo, né? Suzã é em Babilônia, né? Ouviu, Érica? Isso. Faz sentido, porque o imperador Medo-Persa tomou a Babilônia, então ele vai reinar, né, em Babilônia, né, no palácio que já existia. Ouviu, Érica? Legal, ajudou. É isso mesmo, Érica. Era no palácio de Nabucodonosor. Deixou de chamar Babilônia para chamar Suzã. Então vamos lá, vamos prosseguir. Então aqui, ó, ele vai mostrar o esplendor do rei. E gente, a riqueza está no capítulo 1, versículo 6 de Esther. Olha agora Esther 1:6. O esplendor do reino, cortinas, lilás. Vai falar dos divãs. Gente, os divãs que o pessoal deitava para comer, porque é tipo divã, né? Esse negócio de reclinar a mesa, era tipo, Juliano, uma poltrona, que eles deitavam para comer, os antigos. Eram de ouro e prata, gente. O lugar que os caras sentavam para comer era de ouro e prata. Esse império era riquíssimo. Bebidas foram servidas em taças de ouro. Então, imagina, sempre a província, quantas pessoas, quantas taças de ouro tinha? Nossa. Olha só, o vinho era servido em taça de ouro, gente. Havia vinho à vontade, liberalidade real, tá certo? Então nós vamos ver isso. E aí nós vamos ver que depois que ele faz tudo isso, no versículo 9, Vasti estava dando um banquete para as mulheres, enquanto ele estava dando um banquete lá para os oficiais e outras pessoas. Esse império era muito rico, força e dinheiro. Aí vamos seguir. No 7º dia do banquete, ele estava muito alegre. Lembra? Alegria demais é um problema? Alegria demais é um problema. Ele estava muito alegre e manda os oficiais chamar Vasti. Porque ele tinha demonstrado todo o reino, mas ainda não tinha apresentado a rainha. Não tinha demonstrado a rainha. E a palavra Vasti, ela é uma palavra persa que significa linda. Então ela era muito bonita. Então só coloca a coroa real, veste ela e traz ela para ser apresentada. E aí, gente, o que vai acontecer? Vai acontecer que ela não vem. Quem pode ler para nós aí? Esther capítulo 1, versículo 11. Esther capítulo 1, versículo 11. Quem pode ler para nós? Esther capítulo 1, versículo 11. E trouxesse a rainha à presença do rei com a coroa real, a fim de
mostrar ao povo, aos oficiais, a beleza dela, pois ela é uma mulher de excelente aparência. Alguém leu o 12 agora? Outra pessoa leu o 12? Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. Então, Esther, capítulo 1, versículo 11, Deus dá uma ordem, Assuero dá uma ordem para buscar a rainha. No versículo 12, ela não vem e ele fica irado, enfurecido, né? E aqui então nós vamos ver que Vasti representa a mente brilhante, a mente habilidosa, uma mente robusta, inteligente, um QI elevado que se destaca. O homem natural, Vasti vai representar uma mente rebelde, porque ela não aceita ir. A mente, Vasti, a mente brilhante, rebela contra a ordem do rei. Ela é insubmissa. Vamos ver agora aí, alguém lê para nós Esther 1,13. Vamos ver o que Assuero faz. O que um rei deve fazer. Olha lá. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque era seu costume fazer isso na presença de todos, os que conheciam a lei e o direito. Então ele consulta os sábios o que deveria fazer. Agora o versículo 16, vamos ver lá qual foi o conselho dos sábios. Esther 1,16. Quem pode ler para nós? Memucã apresentou ao rei e aos vice-regentes esta resposta. Vasti, a rainha, não ofendeu só o rei, mas também todos os oficiais e povos de todas as províncias do rei. Então, Memucã, ele vai dizer, um dos sábios, ele vai dizer, olha, Vasti não só ofendeu o rei e os oficiais, mas a todo o povo das 127 províncias. Eu fui buscar essa palavra ofendeu no hebraico, é a palavra ava, A-V-A-H, que é curvado, distorcido, ser pervertido, cometer iniquidade. Então, o que Memucã disse foi o seguinte, olha, ela distorceu, ela curvou, ela se perverteu, ela cometeu iniquidade diante de você, Assuero, e diante de todo o povo. Né? E depois, quem pode ler o 17 para nós? Eu vou dar um pause aqui no vídeo para fazer a parte 2, porque já deu 57 minutos, porque senão ele pode cair. E aí eu já retorno já com a parte 3, ok? Só um instante, por favor.